E aí, galera, bem-vindo de volta ao nosso GeoCast, agora para o seu 11º episódio. Queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham desde o início e queria dar muito boas-vindas àquele que está chegando agora. Siga a nossa página do GeoCast, siga nossas redes sociais, interaja conosco, contribuindo com pautas e também fazendo críticas. No episódio de hoje vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar de nuvem, a tecnologia de nuvem e o que ela influencia no nosso cotidiano e também na pesquisa científica. Teremos dois convidados. O primeiro convidado para falar de nuvem, como funciona, é Fabrício Firmino. Fabrício Firmino tem graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Informática pela UFRJ e doutorado em Sistemas Complexos também pela UFRJ, com foco em Inteligência Artificial. Para falar um pouquinho sobre como a nuvem, como a tecnologia de nuvem influencia na pesquisa, mais especificamente na pesquisa geográfica, temos a nossa segunda convidada, Carla Madureira. A Carla ela é engenheira cartógrafa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e tem doutorado em Geografia pela UFRJ. A Carla é professora titular do Departamento de Geografia e da pós-graduação da UFRJ e também coordena nessa universidade o Laboratório Espaço de Sensoriamento Remoto e Estudos Ambientais. Além disso tudo, a Carla é pesquisadora nível 1D do CNPq. O meu nome é Rômulo Weckmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Depois de toda essa apresentação, time escalado, vamos às nossas entrevistas. Bom, galera, estamos de volta com o nosso GeoCast. Estou aqui hoje com Fabrício Firmino. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Rômulo. Como é que tu tá? Beleza, vamos nessa. O assunto de hoje é um assunto bem interessante que está no dia a dia de todo mundo. A gente vai falar de nuvem, mas não é essa nuvem que está no céu, é a nuvem que está no seu celular, no seu computador, na sua vida. Fabrício, que nuvem é essa? O que é essa nuvem? Então, qual é a ideia da nuvem? Assim, quando a gente fala em nuvem, a gente está falando muito de otimização. E como assim? Em alguns momentos específicos ao longo da vida, às vezes é um projeto, às vezes é algo que a gente quer fazer numa empresa, às vezes é um projeto de pesquisa, você precisa de mais capacidade computacional. Então, você tem duas opções. Tu pode pegar muito dinheiro e comprar um computador muito, muito bom, e aí ele vai ficar encostado a maior parte do tempo, ou você poderia simplesmente pagar para poder usar um computador bom, qualquer coisa que te caiba naquela necessidade e naquele orçamento que você tem, usar por 1 hora, 2, resolver seu problema e está tudo resolvido. Se você pensar agora que essa capacidade de computação, você pode alugar ela por um tempo, por um período, você pode aumentar essa capacidade, diminuir, a gente já está falando de nuvem. Então, nuvem é uma disponibilidade sobre demanda. Conforme você precisa, você vai lá e usa. E ela começou a surgir, assim, por volta de 2007, 2008, assim, a nossa amiga Amazon, que muitos já conhecem aí, ela, para poder ser o grande e-commerce mundial que ela é, ela tinha muita computação, muito computador, tinha servidores gigantescos, absurdos, gigantes, e ela percebeu uma coisa, muitos deles estavam parados. Tinha muito computador lá que basicamente era um prejuízo alocado. E o que eles pensaram? Eu falei, poxa, por que eu não pego esses computadores que estão aqui, parados, eu empresto para o Rômulo, ele me dá $10 para poder usar aí talvez 1 hora, 2 e tal. Ele nunca vai ter computadores absurdamente capazes quanto eu tenho, ele fica feliz, eu fico feliz. Então, a ideia da nuvem é muito isso, assim, você otimizar essa capacidade computacional conforme a sua demanda, conforme a sua capacidade de pagamento, a sua necessidade, e por aí vai. Então, nuvem, na real, é um computador. Ela existe em algum lugar, ele só não está na sua frente. E a ideia dele é que você use de forma flexível, que você possa ir alterando isso conforme o tempo. Então, Fabrício, deixa eu só ver se eu entendi. Se uma pessoa quer montar uma empresa ou está trabalhando como autônomo e precisa de um processamento de imagem, é fotógrafo, alguma coisa mais pesada. No caso de uma empresa, ao invés de comprar 10 computadores super potentes,
essa pessoa tem a opção de comprar 10 computadores um pouco mais simples e a potência ela terceirizar, a potência ela comprar pela internet, é isso? Isso e mais um pouco. Assim, eu vou aproveitar seu exemplo aqui e fazer dois ganchos. Imagina aí que você tem um e-commerce, beleza? E Sim, agora chegou aquele famigerado época do ano que todo mundo quer comprar, né? A Black Friday. E agora, em vez de ter um computador que atendia todo mundo, eu vou precisar de 100 computadores, ou talvez até 1.000 computadores. Mas só vou precisar durante um final de semana. Então, na nuvem, eu posso, conforme minha necessidade, falar, agora aloca 10, aloca 100, aloca 1.000, volta para um. E você não precisa manter esses computadores durante muito tempo. Você só usa naquele momento. E até uma coisa que as pessoas às vezes não pensam muito é, se você tiver 100 computadores, você concorda que vai ter que ter alguém tomando conta deles ou um time tomando conta deles? sim. E além de você ter um time tomando conta, computadores quebram, você precisa de especialistas, assim, porque você imagina, sem computadores, você vai ter que ter um cara que toma conta para ele funcionar, outro que instala os programas, outro que cuida da segurança. Você tem uma série de pessoas que são mega capazes, mega caras. Então não é só comprar um computador quando você é uma empresa. Você também tem que pensar como é que você vai manter aqueles computadores, quanto tempo eles vão estar sendo úteis, eles podem simplesmente estar largados ali num canto e só serem usados durante alguns momentos. E todo o time, assim, toda a complexidade de gerenciar um time só para poder manter aquilo. E no final, você não tem uma empresa de computação. Você tem um e-commerce, você é um fotógrafo, ou seja lá o que for. Então, a nuvem é muito isso, assim, você usa um serviço terceirizado por outras empresas conforme a sua necessidade. A Amazon, ela é capaz de contratar não só pessoas muito capazes, que também são muito caras, mas também manter uma estrutura muito eficiente. Então, ao invés de ser um desktop, desses que a gente tem em casa, eles têm estruturas gigantescas, que têm uma refrigeração muito melhor do que a que a gente tem. Eles têm capacidade de fazer backups numa velocidade que a gente nunca tem, assim, até pergunto. Desde 2012, 2013, por aí, a gente começou a não sentir muita dor na hora que o computador queima. Em geral, todo mundo tem as fotos guardadas em algum serviço de nuvem. A gente tem os nossos documentos guardados no Dropbox, no Google Drive, ou qualquer outra solução dessas. Então, a nuvem é justamente isso, assim, você terceiriza parte desse problema para ela. E alguém que tem uma estrutura, tem essa capacidade, talvez até em excesso, no sentido de não conseguir ficar 100% do tempo em uso, ela te fornece aquilo ali por um custo a mais, mas que no geral ainda é inferior a você ter que comprar, manter os computadores e manter uma equipe. Eu tenho, você falou agora, eu me lembrei, eu tenho um amigo chamado Juan, que até você conhece, e ele coleciona músicas, clipes e filmes, né? E ele tem na casa dele até hoje uma caixa enorme. Ele começou gravando em CDs, depois passou a gravar em DVDs, e hoje, junto com esses CDs e DVDs, ele tem também HD externo. Ele tem toda a coleção dele lá organizada, ele tem uma planilha com toda a organização dele. E eu já dei a ideia para ele trabalhar um pouco com a nuvem. Ele tem esse interesse em trabalhar com a nuvem, mas ele também é um pouco desconfiado. Existe alguma razão para a gente desconfiar da nuvem? No caso dele, é só uma coleção pessoal que não tem dados tão sigilosos, tão importantes. Mas no caso de uma pessoa que armazena também as suas senhas e dados mais pessoais. São duas as perguntas, né, sobre segurança. Tem como alguém invadir e ter acesso a esses dados pessoais? Ou tem como esses dados, de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, eles sumirem da nuvem e você perdeu tudo? Então vamos lá, assim, como tudo na vida, a resposta é depende. Depende como você está usando a nuvem, depende quanto você está pagando. E até por um caso aqui, imagina aí que seu amigo Juan, por acaso, ele é assaltado, a casa dele pega fogo, ou qualquer coisa do tipo. Você concorda que ele perdeu tudo? Com certeza. Então, no caso da nuvem, o que você tem é uma estrutura muito complexa, geralmente ela é dividida também em alguns locais, assim, regiões geográficas mesmo. Ou seja, se pegar fogo em um prédio onde tem os servidores na Amazon, é meio que é garantido que não é um problema, porque eles vão ter backups, e eles fazem isso sem você nem perceber, em outras regiões do mundo. Então, mesmo se você tiver uma catástrofe, sei lá, um incêndio, um terremoto, ou qualquer coisa do tipo, você não teria um problema necessariamente, porque eles te dão esse nível de segurança. Agora, se você me perguntar, tem como roubar senha? Aí a gente vai ter que entrar no outro ponto. A nuvem, apesar de a gente chamar assim dessa forma meio abstrata nuvem, ela tem vários modelos de serviço. E o que é o modelo? É como você usa.
Então, você tem Gmail, Romulo? Eu tenho. Então, beleza. O Gmail é um serviço em nuvem. E quando você usa já um software na nuvem, a gente chama isso de um modelo como software como um serviço. Então, voltando nesse fotógrafo, talvez ele vai não querer ter um computador que mantém um servidor de e-mail, uma pessoa para cuidar, ele simplesmente vai pagar aí 10, 15 reais por mês e vai usar um software como serviço. Assim como tem tantos outros, né? A gente pode, olha, eu quero para armazenamento, eu posso pagar o Dropbox e eles meio que têm um contrato ali que eles garantem que vão fazer backups para você, que aquele dado não vai sumir. Ou seja, a não ser que aconteça uma catástrofe absurdamente grande, que, não sei, vou colocar um cenário hipotético que hackers consigam invadir não só um centro, mas os vários centros espalhados pelo mundo do Dropbox, consigam acessar salas que não têm acesso com a internet e consigam bypassar uma série de medidas de segurança que o seu amigo Juan não tem em casa, com certeza não tem. A não ser que isso acontecesse, você teria uma perda desses dados. Mas aí sobre senhas. Assim, tanto o Google já sofreu com isso, o LinkedIn já sofreu com isso, e todos os outros serviços de alguns vazamentos de senha. Em muitos casos são porque as pessoas põem senhas muito fracas, e as pessoas sabendo disso, são pessoas maliciosas, vão lá e aproveitam informações que você põe no seu Facebook, na sua página pessoal, ou em qualquer outro local. Opa, o Romulo aqui está usando o nome da mãe dele, mas o data de aniversário, enfim, eles ficam testando e ficam tentando fazer acessos. Então, a maior parte... Putz, você me descobriu, cara. Você me descobriu, cara. Quem nunca, né? Quem não tem uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí, perdido no mundo? Então, o que acontece muitas vezes são ataques nesse sentido, ou seja, apesar da nuvem te oferecer uma série de seguranças, no sentido de não ter perda de dados, ela ainda é acessível, mas claro que também ocorrem problemas. A nuvem ainda é um computador instalado em algum lugar, que tem software rodando e que pode ter também vulnerabilidade. A diferença é que você não pode ficar o dia inteiro olhando seu computador, atualizando, vendo o que é um bug, o que não é, fazendo um planejamento de backup, um planejamento de atualização, ou contratando uma empresa de segurança para poder auditar o seu computador. A Amazon, o Google, a Microsoft, eles podem. Então, essa chance reduz. Então, apesar de existirem casos, sim, hoje eu considero que é muito mais seguro você ter dados em nuvens do que talvez você ter em casa, onde provavelmente a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 está sendo amplamente utilizada. E dentre esses serviços que você mencionou, né, a Microsoft, a Apple, a Amazon, o Google, existe algum serviço que seja melhor que o outro ou vai de acordo com cada usuário? Então, eu acho que, novamente, depende, e eu falei só o modelo de nuvem, né? Eu falei como software, e aí você vai me perguntar, olha, qual é o melhor e-mail? É o da Microsoft ou do Google? Talvez eu vou te falar do Google, realmente eu gosto mais dele. Mas, quando você vai trocando os outros níveis, por exemplo, um nível que eu posso te oferecer é uma infraestrutura como serviço. O que é isso? Eu falo, Romulo, você está desenvolvendo aí uma startup, você está precisando de servidores, você vai fazer processamento de mapa, algo do tipo, e você vai me cobrar, eu vou te cobrar aqui 10 reais para você poder acessar cada um dos servidores. Você fala, poxa, legal, preciso de 100 servidores. Eu falei, não tem problema, você paga 10 reais em cada um, mas você vai ser o responsável por manter esses servidores, configurar, por atualizar. Eu só vou te oferecer o local, assim, meio que um computador que não está na sua frente, está em algum lugar do mundo, e você vai ter acesso. Esse é o nível mais básico. Geralmente as startups fazem uso desse nível ou do próximo. Quando você não quer manter um servidor, mas você faz um código ou qualquer coisa do tipo, que é só que ele rode em algum lugar, sem se preocupar muito em manter essa estrutura, configurar, instalar outros softwares e por aí vai, você faz uma plataforma como serviço. O que é isso? Você simplesmente programa ou faz uma peça de código, um pedaço de código, manda para uma empresa, ela fala, legal, receber o seu código numa linguagem qualquer, e ela já tem toda a estrutura pronta para receber. Então tem onde armazenar, tem um serviço de e-mail pronto, tem tudo para poder te manter. E no último nível, que é o nível, cara, eu não quero nem desenvolver código, eu só estou precisando de e-mail, eu só estou precisando de um serviço de processamento de foto, que é esse nível de software. Então, eu falo, poxa, eu tenho aqui, sei lá, um escritório de advocacia. Para que eu vou manter um cara de TI se eu não preciso, ou um time de TI? Então, basicamente, eu vou contratar alguns serviços que cabem dentro da minha empresa, são necessários, às vezes um sistema para poder fazer essa gestão, que uma outra empresa oferece, às vezes um simples e-mail. Mas o que é legal disso? As empresas podem ficar especializadas. Assim, uma empresa que é muito boa no sistema de advocacia, ela pode contratar um time de especialistas nisso, desenvolvedores, cientistas de dados e outras figurinhas assim para poder manter esse sistema.
Enquanto a empresa de advocacia, que às vezes é um escritório que só tem 5 pessoas, mega pequeno, ele vai ter acesso a algo que ele não teria como pagar para poder desenvolver internamente. E talvez seja o mesmo sistema que o concorrente dele está usando. Então a gente também pode ver a nuvem como um sistema um pouco assim de democratização de serviços, onde o especialista desenvolve algo e vende esse serviço para outra pessoa a um custo reduzido. Claro que ele vai ter que vender para N clientes, ó, isso, mas eu posso garantir que hoje eu não tenho muito problema com o meu Gmail. Assim, não sei se você tem com o seu. Se a gente voltar aí no tempo uns 10, 15 anos, eu lembro que era bem comum aí perder e-mail. E-mail de universidade, então, pai do céu, né? Falando em universidade, acabou me lembrando um ponto muito interessante. Estamos passando aí pela pandemia, né, da Covid-19, e nós estamos gravando o programa aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, e Petrópolis, lá no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica aqui na cidade, tem um computador mais potente da América Latina, que é chamado de Santos Dumont, né? Ele até tem lá o chapéu do Santos Dumont, né, fazendo parte da estrutura desse computador. Ele é importantíssimo para a ciência e ele também pode ser associado à nuvem. Eu estou falando alguma besteira? Não tá, não. Só uma pequena correção, é Laboratório Nacional de Computação Científica, mas é detalhe. Tudo bem. Foi o que eu disse. Então, o que é legal do Santos Dumont, na verdade, é que ele está numa rede de grandes computadores. E esses computadores são focados, assim, você vai ter que ali no CC em Petrópolis, vai ter a FRJ, se não me engano tem a UF, enfim, tem uma rede de computadores mega potente que qualquer pessoa que tem um projeto de pesquisa poderia fazer uso. Claro que você não pode fazer um uso, sei lá, eu quero usar durante um ano consecutivo, mas você tem acesso a algo que seria impraticável. Então, você da sua casa poderia desenvolver um projeto de pesquisa, talvez está estudando petróleo, talvez está estudando sequenciamento genético, que é um trabalho que a LNCC faz. Quando eu era aluno de iniciação científica da LNCC, trabalhei muito com isso. Não tinha o Santos Dumont, mas a gente usava esses computadores. Na época não tinha esse conceito de nuvem. Então, o que acontecia, Romulo? Eu tinha um computador muito bom na minha sala. Eu, na época, não morava em Petrópolis, eu tinha que sair da minha casa em Nova Iguaçu, pegar um ônibus para poder vir até Petrópolis para poder ter acesso a esse computador, que ele ficava numa sala refrigerada. Enfim, tinha uma série de restrições a ele. Ou seja, a maior parte do tempo esse computador passava inutilizável, sabe? Ele simplesmente estava ligado sem estar fazendo nada. Por isso que eu falei que nuvem é otimização. A partir do momento que eu crio esse conceito e eu tenho toda uma estrutura, eu posso simplesmente falar, pô, legal, tem 10 pessoas pesquisando agora, precisando fazer o uso desse tipo de computador. Tem uma grande estrutura de nuvem que a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, mantém. Eu posso ter acesso a essa estrutura, de vez em quando aparecem editais, e eu posso submeter meu projeto a ele ser executado na FRJ, na NCC ou qualquer outra instituição pública de pesquisa que faça parte dessa rede. Então, mais pessoas têm acesso a esse tipo de recurso, sem necessariamente você fazer com que cada instituição compre um Santos Dumont, que é uma estrutura mega cara. Então, novamente, no meu ponto de vista, você permite que uma pessoa do Amazonas, que talvez não tenha essa estrutura, rode um experimento que antes não era possível, ao mesmo tempo que você otimiza melhor o recurso público. Bom, Fabrício, então isso não só do Amazonas, né? Acaba que o Santos Dumont ele é utilizado por vários países da América Latina, então você acaba otimizando esse processo. E o governo brasileiro ele presta esse serviço e não cobra nada, né? Um pesquisador argentino, um pesquisador equatoriano, ele não precisa pagar para usar o Santos Dumont. Na verdade, o interesse do Brasil é um interesse geopolítico, afinal de contas a gente passa a exercer uma posição de liderança aqui nessa parte sul do continente. Né? Agora, você quer comentar alguma coisa? Não, eu falo exatamente isso. Assim, na verdade, você entra num jogo que antes você não entrava. Quando você tem um recurso que pode ser utilizado para um projeto de interesse nacional, até internacional, você pode participar de determinadas ações que antes não poderia. Exemplo, estou pesquisando uma droga para alguma doença, suponha que existe uma farmacêutica na Argentina, fala, opa, eu tenho interesse ali no Brasil, porque o Brasil tem um parque tecnológico, então ele pode ser um parceiro nesse desenvolvimento dessa droga, ou enfim, nesse fármaco que eu estiver trabalhando. Eles fazem uso dessa capacidade computacional, ao mesmo tempo que o Brasil tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então ela não se limita só à computação. É isso, então é um jogo, acaba virando um jogo geopolítico também, né? Estados Unidos, China, os países desenvolvidos estão onde estão, também pelo seu investimento em ciência, em pesquisa, né? E isso passa pelo fornecimento aí desses supercomputadores. Fabrício, para a gente começar a finalizar, a gente viu aqui então que a nuvem, ela, além de estar nas grandes empresas e estar aí na pesquisa brasileira, na ciência,
ela também está no nosso dia a dia. Afinal de contas, hoje você compra um celular, se você precisar comprar um celular novo, basta você entrar com seu e-mail e sua senha, todas as suas fotos e senhas, tudo que é de importante seu é puxado pela nuvem, né? Agora o Google já faz isso há alguns anos, a Apple talvez faça há mais tempo, né? Os celulares da Apple parece, me corrija se eu estiver errado, já tem isso aí de fábrica desde quase lá o primeiro iPhone. Eu queria saber de você qual será o futuro dessa tecnologia na nuvem. A gente já chegou no ápice dessa tecnologia, não tem muito mais o que evoluir, agora talvez seja só uma evolução de hardware, ou você aposta em alguma novidade vindo por aí nos próximos anos? Não, eu aposto num movimento que já está acontecendo. Então, assim, pelo menos eu me lembro criança, e tu deve ter passado por isso, acho que o sonho da gente era ter um computador em casa. E isso Sim. mudou para um notebook, e hoje você pergunta para muitas pessoas, adolescentes no geral, né, eles só têm um celular. Então, o que eu acho que acontece é uma tendência ao computador cada vez ele sumir da nossa frente. Todo lugar vai ter computação, mas cada vez menos a gente vai ter tá de frente com um objeto que a gente chame de computador. Isso tem um termo para isso, chama computação ubíqua. E o que é interessante, colocou no smartphone, é a mesma coisa. Hoje você pode comprar uma pulseirinha dessas que grava a sua corrida, seu batimento e tal, e tem uma nuvem inteira ali armazenando, processando, identificando padrões ou uma série de outras coisas. A mesma coisa, videogame. Já existe uma série de ações assim para você tirar essa figura do videogame, a estrutura física da sua frente, e você só pagar para jogar. Porque no final das contas você não quer ter um PlayStation 4, você não quer ter um Xbox, você simplesmente quer jogar um jogo. Então imagina que você pode pagar por esse jogo sem necessariamente ter que pagar para ter um equipamento desse. Então o que eu acredito que vai se tornar a nuvem, e isso é algo que já está acontecendo agora, ela vai meio que tomar essa cara de computador, ela vai deixar o computador como uma coisa abstrata. Em algum lugar do mundo vai ter um maciço de computadores processando muitos dados e tal, e de N empresas, mas cada vez menos essa figura de um computador nas nossas casas vai continuar. E cada vez mais dispositivos dentro da nossa casa vão estar fazendo uso dessa nuvem. Eu achei engraçado, até essa semana eu comprei uma lavadora, e a lavadora ela tem um aplicativo, ela salva os dados do que eu estou lavando na nuvem, para no caso eu comprar outra lavadora, já vem todos os programas que eu tenha pré-definido para ela. Ou seja, se eu pudesse ter um serviço que eu simplesmente entrego minha roupa e nem vejo onde ele está indo, eu teria. E ao mesmo tempo que a sua geladeira, a sua lavadora, enfim, praticamente tudo da sua casa vai estar conectado. Então, o que eu vejo assim no futuro não muito distante é tudo conectado, a tal internet das coisas, e ao mesmo tempo cada vez menos essa figura central de um computador na nossa frente. A gente simplesmente vai ter serviços e a gente vai usar esses serviços. Você vai ter no máximo uma janela para poder ver esses serviços acontecendo. Sim, e cada vez mais essa janela espalhada. Não precisa ser o meu computador de casa. Imagina que eu tenho uma conta Fabrício, eu posso acessar aqui de casa, do meu trabalho, da faculdade, onde eu for e tiver um local que eu pudesse acessar, como o celular é hoje, eu poderia fazer esse acesso. Opa, estou processando uma foto aqui muito, muito, muito grande. Um RAW, assim, uma foto que eu tirei com muitos detalhes e tal. Ah, agora eu preciso de meu processamento. Você usa, ou seja, você não vai ter mais esse conceito de ter que comprar memória, ter que comprar CPU, trocar o computador de tempos em tempos. Você simplesmente vai fazer o uso de algo sem nem se preocupar. E isso também calha com aquela pergunta que você iniciou. Se, opa, o seu amigo em casa fazendo um backup com HD, se ele vai continuar? Eu acho que não. Tirando essa questão de internet, cada vez menos vai fazer sentido, porque é caro você manter algo, você comprar algo, ao mesmo tempo que hoje você paga 10, 15, 20 reais num serviço de armazenamento, você tem 1 tera disponível. Então, o futuro que eu vejo é esse futuro. Engraçado, você estava falando aí, eu estava lembrando, você falou de um relógio, né, que guarda aí suas informações de batimento e tudo. Eu tenho um relógio desse e ele tem uma perspectiva que você falando agora me deu esse insight aqui. Ele tem uma perspectiva para ser usada na saúde muito grande, porque se ele armazena o meu, por exemplo, ele armazena o meu batimento de 5 em 5 minutos e ele qualifica o meu sono. Ele sabe quando eu estou dormindo porque diminui meu batimento e ele sabe o período que eu tenho de sono profundo. Ou seja, se eu tiver uma apneia, algum problema também durante o sono, ele me avisa aqui no aplicativo. A partir do momento que o mundo inteiro é conectado, quando você vai para um consultório médico, né, um cardiologista, o que seja, qualquer especialidade, ele já vai ter acesso ali, junto com o seu nome, a todos os seus dados
de batimento, de saúde do seu dia a dia, que uma pulseirinha vem coletando aí nos últimos meses, nos últimos anos, ou seja, talvez até os diagnósticos daqui para frente consigam ser mais exatos. Exato. E é engraçado, assim, porque vários assuntos que hoje estão tomando à frente, como inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, eles meio que se mesclam nesse sentido. Então, provavelmente, as análises vão ser muito mais acuradas, e você falou ir ao médico, você pode pensar que você nem precisaria ir ao médico. Sim, Por verdade. conta, talvez datando já o episódio, a gente está passando agora por um momento do Covid, né, a grande crise mundial, muitas pessoas em casa, eu incluso, e fiquem em casa, e minha esposa ela precisou de médico. E foi muito engraçado porque a gente viu que no plano de saúde, no aplicativo, tinha um serviço de médico online. O médico marcou um horário, em 5 minutos, sem sair de casa, tinha um médico ouvindo minha esposa, ouvindo o que ela estava descrevendo como problema. Claro que, né, passa questões de como é que vai receitar, qualquer coisa do tipo, que não é possível ainda, pelo menos não com esse aplicativo, mas daqui a pouco você vai ter acesso a um médico especialista, talvez você possa ter uma doença muito específica e tal, em qualquer lugar do mundo sem precisar viajar. E ele vai ver como está seu batimento, qual está a sua temperatura, o que você tomou nos últimos anos de remédio, que eu acho que um grande sonho assim, que eu penso para a saúde no Brasil. Assim, imagina que você tivesse não só um sistema único de saúde, mas isso também fosse um sistema, software único. E independente do médico que você fosse, tivesse todo o seu histórico, do que você é alérgico, que operações você já teve que fazer, quais remédios você precisa, ou quais remédios você faz uso, ou se você precisa de um exame específico que só tem em algum lugar, ele já pensasse, opa, aqui nessa cidade de Petrópolis não tem, mas talvez na cidade do lado, daqui a um mês, tenha isso. Então você vai ter uma melhor distribuição dos recursos. Vai um pouquinho assim, também, claro, a gente está falando de um dado muito pessoal, um dado que hoje as pessoas estão começando a lembrar que existe uma certa importância em você não divulgar qualquer coisa, e você pensa também que se esse dado está disponível e alguém descobre que você tem algum problema cardíaco, por exemplo, talvez uma empresa não gostaria de contratar, porque sabe que você vai dar um certo trabalho. Então, hoje já também tem uma série de iniciativas que estão tentando prover esse dado, mas sem, ainda que esse dado seja vazado, sem conseguir te identificar e conseguir te associar diretamente. Então, questões de privacidade também fazem bastante parte desse mundo. Não só pela questão da pessoa deixar de sofrer algum tipo de preconceito por ter uma doença X ou Y, mas também para não virar alvo de marketing, né? As pessoas começarem a oferecer um remédio direcionado, um tratamento milagroso e começar a encher o saco da pessoa, como às vezes a gente é enchido por ligações oferecendo seguro por plano A, plano B, cartão, né? Exato, assim, e se a gente for pensar também em alguns serviços de nuvem aqui, extrapolando um pouquinho, você pode pensar Netflix como serviço. E você hoje pode pagar uma quantia X qualquer por mês e você tem acesso a N filmes sem ter propaganda. Então você pode pensar, claro, a galera do marketing, eu consigo dizer não só o que você quer comprar, mas quando você quer comprar e até te induzir a comprar algo que você não precisa. Hoje a gente está chegando nesse ponto. Mas ao mesmo tempo, para o consumidor, você pode pensar que cada vez mais ele tem opções que tiram ele dessa janela. Se antes era obrigado a ver 5, 6 canais, hoje eu tenho acesso a toda uma internet e parte do conteúdo dela pode ser público, como o YouTube. Então, meio que você tem esses desdobramentos. Mas questões relacionadas a marketing são muito complicadas, porque, claro, se você tem um produto, você está no momento, pode ser um simples doce, e você sabe que é uma pessoa mais ansiosa, que faz um consumo exagerado, qualquer coisa do tipo, eu posso oferecer para aquela pessoa no momento mais provável. Então, a nuvem, para o bem ou para o mal, ela também permite que empresas façam esse tipo de coisa. A gente tem grandes casos, como a Cambridge Analytica, e vários casos relacionados ao Facebook, que também não deixa de ser um serviço em nuvem, uma rede social, no qual a empresa fez uso desse grande volume de dados para poder tentar influenciar toda a escolha de um país. Assim. Isso aconteceu mais de uma vez no mundo. Como o tio Ben sempre falou, né, grandes poderes, também grandes responsabilidades. E é isso aí que a nuvem está trazendo para a gente. É isso aí. Ô Fabrício, eu gostaria de te agradecer, realmente é um cara muito, muito capaz, muito inteligente nesse assunto e poder explicar para a gente exatamente como funciona. Você também foi muito claro, muito didático, muito objetivo. Mais uma vez te agradeço. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço e estou esperando aí pela próxima. Valeu, um abraço. Abraço. Olá, gente. Estamos de volta aqui com a Carla para a parte 2 do nosso podcast sobre nuvens. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem, Rômulo.
Um prazer te ter aqui no GeoCast. Você, como uma pesquisadora da área de geografia, né, tem um laboratório, coordena um laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu queria saber na prática como que a nuvem, ou se a nuvem, alterou aí o cotidiano de trabalho de vocês, de pesquisa, o cotidiano do laboratório como um todo. Quando eu olho para trás, né, para perceber essas transformações que a nuvem foi oferecendo ao longo do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu vejo que isso não aconteceu numa única vez, num único momento. Isso veio acontecendo ao longo de um tempo. E é tão sutil que às vezes a gente não percebe. Então, eu acho que começou realmente com a questão específica do armazenamento de dados, da necessidade de poder armazenar dados e a complicação que é você conseguir armazenar grande volume de dados, que é o caso nosso, que a gente trabalha com imagens, com mapas, e isso gera realmente um volume de dados muito grande. E depois, aos poucos, a gente foi começando a trabalhar com o conceito do software online, ou seja, o processamento já não acontecia no ambiente físico, e agora a gente está começando a caminhar com a questão de que o hardware também é virtual, né? Ou seja, você nem precisa ter um hardware de grande potência para poder fazer os processamentos. E isso com certeza mudou a forma de se pesquisar em geografia e até de se orientar a geografia, né? Porque a gente estava conversando agora um pouco antes de começar a gravar. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi as mudanças que você passou aí na sua vida acadêmica. Se eu pegar a minha vida acadêmica mesmo, desde jovem, eu percebo que ao longo de uma vida, e eu tenho menos de 60 anos de idade, eu tive que aprender muitas formas de se fazer o meu trabalho, e eu sempre trabalhei com representações espaciais. Sou engenheira cartógrafa, sou técnica em meteorologia, e também passei pelo processamento de dados, meu mestrado é na área de sistemas, no IME, e o doutorado na geografia. Então, ao longo de todo esse caminho, eu me peguei na graduação trabalhando com máquina de escrever, no mestrado trabalhando com esses dados espaciais, mas sem ambientes como o Windows, com mouse, ou seja, totalmente carregado na programação. E hoje eu trabalho com ambientes virtuais que possibilitam que a gente lide com grande volume de dados e que isso significa, na prática, que eu trabalho com áreas cada vez maiores. Então, hoje, por exemplo, eu tenho doutorandos que trabalham, um doutorando trabalha na Amazônia, o outro trabalha todo semiárido, o outro trabalha todas as regiões metropolitanas brasileiras. Ou seja, essa possibilidade de você lidar com o conjunto de dados pesados, mas de uma forma mais operacional, mais rápida, mais poderosa, tem possibilitado que a gente enfrente problemas que necessitem de escalas mais globais ou regionais. Quanto ao custo, né? A gente também conversou um pouquinho sobre o custo do laboratório. Você está falando aí que além de expandir as possibilidades de pesquisa, né? Antes talvez as áreas em que os seus alunos pesquisavam eram áreas menores pela capacidade de processamento. Então a nuvem ela veio para romper essa barreira, né? Como você está falando aí, tem um aluno seu que trabalha com a Amazônia de uma vez só, né? Ou seja, além de ser uma área distante, é uma área muito grande também. Agora, o custo do laboratório foi influenciado também pela tecnologia da nuvem? Sim, e isso é muito importante, considerando que a gente trabalha dentro de uma universidade pública, né? Quando, às vezes, você consegue recursos realmente muito significativos para fazer ampliações do seu laboratório em todos os sentidos, mas, às vezes, também a gente fica períodos longos sem ter novos investimentos aí. Então, a gente tem no laboratório, por exemplo, 2 workstations para processamento de dados pesados. A gente trabalha também com dados de levantamento feito por Vant, e isso gera uma necessidade de processamento enorme, mas a gente tem cada vez necessitado menos de investir nesse conjunto de hardware de grande complexidade. Então, assim, isso vai ficando mais fácil, né? Porque o que a gente precisa muito nesses casos realmente é uma capacidade de acesso à internet boa, isso a universidade te oferece,
e a possibilidade de você também reaprender a mudar a forma de você trabalhar. Então, sempre que possível, e não é todas as vezes, a gente tem utilizado o recurso de utilizar a nuvem como um grande parceiro nosso que amplia essa capacidade de processamento. Mas, infelizmente, isso ainda não é verdadeiro para todas as nossas necessidades. Mas em época de quarentena, isso tem impactado o seu trabalho ou a nuvem tem facilitado o seu trabalho? O que você está conseguindo fazer, o que você faria na universidade e o que realmente a quarentena está te impedindo de fazer? Então, quando foi colocado o início do isolamento social, eu lembro que na segunda-feira, primeiro dia, eu juntei uma equipe pequena de 5 pessoas. Nossa preocupação foi ir para a universidade suspender o que a gente não estava na nuvem para a nuvem. Então, a gente trabalha com drives compartilhados e com equipes agora maiores, e a gente pode desde escrever relatórios e artigos juntos no mesmo ambiente, você vê o outro escrevendo junto com você, como também quando acaba o processamento, o outro já está vendo o resultado e a gente vai trabalhando juntos e evoluindo ao longo do processo. Então, as reuniões também são feitas, né, em plataformas que possibilitam esses encontros, a compartilhamento de tela, inclusive você entrar no computador do outro e você poder utilizar o computador do outro. Então, a gente tem tentado adaptar coisas que nós fazíamos no dia a dia, presencialmente, com recursos que fazem isso à distância. Não é a mesma coisa, mas em algumas áreas ficou melhor, mais rápido, com melhor aproveitamento, em outras a gente ainda está dando aquelas cabeçadas para tentar adaptar melhor. Tá sendo um desafio para todo mundo, né? Eu reconheço que realmente é um período complicado para uma boa parte das áreas produtivas, mas de uma certa maneira a pesquisa e esses drives eles têm facilitado bastante que pelo menos os projetos não parem, né? Tem muita coisa que você só vai conseguir resolver depois que voltar, mas pelo menos agora você consegue atacar algumas frentes aí que estavam em espera, não é verdade? Sim, e uma coisa muito interessante é que a segurança melhorou, a segurança dos dados. Por mais que a gente tinha protocolos e eu solicitava para os alunos respeitar os protocolos de proteção de dados, era muito comum num dia alguém esquecer, deixar o dado separado, fora sem um backup, sem estar junto com os demais, e depois você se perder, ou o arquivo não abrir mais, ou você não saber mais qual era a última versão. Hoje a gente não tem mais como fazer isso, porque o ambiente é único, não nos preocupamos com backup, está tudo organizado, tudo de forma estruturada, nós temos uma codificação para identificar de quem é e que data que foi feito, enfim. Aí eu falei, gente, resolvemos o problema da perda de dados. É mais ou menos assim. Eu lembro minha época de laboratório, às vezes a pessoa ia te mandar algum arquivo e tinha lá o nome do arquivo, né, em Word ou qualquer aplicativo de edição de texto. Era o final, finalizado, Final, revisado. final, final. Então até realmente você conseguiu resolver essa bagunça. Nós criamos um protocolo onde tem os diretórios, onde tem assim, o nome da pessoa, a data feita e a versão, se você terminar mais de uma versão por dia. E assim a gente vai armazenando, tem todo o histórico, né? E de Sim. todas as versões, dia a dia. E aí, com isso, a gente hoje deu uma reduzida boa nessa. Mas isso foi um aprendizado, porque agora todo mundo está usando o mesmo ambiente, então você tem que respeitar de forma que todo mundo entenda. Não, e só para o ouvinte entender, né, porque para a maioria das pessoas esses drives de armazenamento na nuvem ainda são limitados, né? É, qual é a alternativa? Vocês têm algum tipo de drive ilimitado para fazer esse tipo de trabalho? Então, na verdade, cada um, isso é outra coisa importante. Lógico, cada um tinha seu tamanho específico de drive, porque o gratuito ele dá muito pouco espaço, né? E quando você paga, você pode ter uma ampliação de espaço. É o meu caso, eu tenho um drive que não é ilimitado, mas tem um espaço bastante razoável. Mas a gente conseguiu, via universidade, dentro de uma parceria com a Google, utilizar o conceito de drive compartilhado mesmo.
esse é um drive limitado, onde todo não ocupa o espaço de ninguém e onde todo mundo trabalha. E aí, com isso, realmente eu consegui fazer. Com um aluno de iniciação científica, que tem pouco espaço, ele passou a ter uma abrangência maior e pôde participar desse grupo. O que mudou muito radicalmente foram as reuniões, que agora são também à distância, antes eram Como, presenciais. como a gente está fazendo agora, né? Exato. Eu sinto falta porque eu gosto de rabiscar, também estou tendo que criar estratégias de desenhar e mostrar para eles, isso faz parte da minha natureza. Então a gente vai se adaptando. Eu também sou professor, né, da rede básica de ensino, né, fundamental e médio. Realmente, nós estamos se reinventando aí, tem sido um desafio para todo mundo. Agora, você falou uma palavrinha agora há pouco, que quando o assunto é drive, quando o assunto é nuvem, talvez seja uma palavrinha mágica, que pelo menos próximo das pessoas que estão ouvindo aqui o programa, que é o Google, né? Talvez o Google não é então não sei se é o principal, né? Talvez a Amazon seja o grande concorrente aí nesse assunto, mas aqui no Brasil é um dos grandes disseminadores da tecnologia em nuvem. E na ciência geográfica, o famoso Google Earth aí, que já está na boca do povo já há muitos anos, né? Já as pessoas se acostumaram a. Parece que hoje as pessoas esqueceram os caminhos, elas não leem mais as placas. Se você não usar o Google Maps, se você tiver sem internet, as pessoas não chegam nos seus destinos, né? Então a gente acabou dependente aí dessa informação geoespacial via Google, né? Graças ao Google, pelo menos é o mais popular deles, via Google Maps, Google Earth, né, vários os serviços. E o Google Earth, ele entrou na universidade, ele entrou na pesquisa do laboratório, não é verdade? Sim, o Google eu acho que entrou na vida das pessoas. Eu acho incrível. Eu considero ele até um dos mudanças, um dos paradigmas do sensoriamento remoto, né? E eu me surpreendi até naquele livro, não sei se você já viu aquele A História do Mundo Contada através de 12 Mapas. O 12º é o Google Earth. Então, assim, porque são mapas que mostram visões do mundo que transformaram. A partir disso aqui, o mundo conhecido é outro. O Google Earth, através de todo aquele globo virtual que te permite navegar no mundo em diferentes níveis de escala, de detalhamento, né? Ele ampliou a nossa capacidade de enxergar o mundo e transformou, né? Popularizou. Eu lembro do meu pai, quando teve uma entrevista do INPE no Fantástico, muitos anos atrás, quando acabou, ele ligar para mim e falar: Filha, entendi o que você faz. Eles estavam apresentando o Google Earth. Então, assim, é algo incrível. E a gente usa isso na pesquisa também, lógico, respeitando as limitações, mas a gente utiliza muito o Google Earth como um grande repositório de dados do mundo inteiro e que nunca dorme, que eu digo, né? Está sempre acordado, toda vez que você chama ele, ele está lá. Você não sabe quantos milhões de pessoas podem estar acessando ao mesmo tempo e ele te responde igual. Isso com certeza impacta a maneira de se fazer ciência, né? Ainda mais dentro da geografia. Eu peguei esse finalzinho, né, ali contando uma história triste aí para o ouvinte, o finalzinho ali do meu doutorado. Eu estava trabalhando com uma ferramenta e eu tinha que baixar todos os dados, eram mais de 40 gigas de dados, e passei meses processando esses dados para começar a trabalhar. Depois, cada um dos meus dados aí dividia mais ou menos em 12 cenas, né, em 12 partes. Cada uma das partes eu levava 20 e poucas horas processando, para, no mês da minha defesa, em agosto de 2018, a minha ferramenta foi lançada num aplicativo chamado Google Earth Engine, e todo o processamento e armazenamento passou a ser feito na nuvem, e o meu trabalho de meses, a partir daquele momento, era feito em minutos por qualquer computador, demandando aí só um conhecimento básico de programação, né? Então, se isso não chegou a impactar a minha vida, mas eu peguei esse finalzinho, essa lamentação final aí, lamentação, estou sendo irônico, né? Obviamente para a ciência foi e é muito importante. E eu queria ver com você de lá para cá o quanto que o Google Earth Engine entrou na sua vida e dos seus orientandos. Então, primeiro acho que eu vou falar um pouco que também nós estávamos conversando um pouco sobre isso, que as coisas estão indo muito rápido.
E está cada vez mais difícil, por exemplo, você orientar uma tese de doutorado, que dura 4 anos, e é mais ou menos o tempo que dura uma tecnologia. Então, é muito comum as pessoas serem atropeladas por mudanças muito grandes e que te fazem, já no finalzinho, teria que repensar a forma que você tinha começado a fazer. O que não dá, não há tempo hábil para isso. Então, para nós que trabalhamos com essa área tecnológica, tem sido bem difícil. Você tem que realmente pensar de uma forma estratégica para poder driblar coisas dessa natureza. Já aconteceu comigo também, não foi só com você. Então, o Google Earth, ele veio realmente marcando, sendo um marco nessa mudança da compreensão da Terra, né, em termos de superfície. E não só no espaço, no tempo também. Então, a gente hoje consegue, por exemplo, consultar 5 anos atrás, 10 anos atrás, tem um reloginho com uma máquina do tempo que a gente consegue visualizar aquele espaço num nível determinado de resolução, um tempo pretérito. E aí, em 2015, você estava lá, também viu junto comigo, a gente estava presente no Simpósio Brasileiro de Estacionamento Remoto, em Foz do Iguaçu, quando veio uma representante da Google e apresentou o lançamento do Google Earth Engine. E como para todos que estavam ali, essa mudança conceitual marcou muito. Primeiro com a dúvida, não é possível, isso aí não pode ser verdade ou não pode traduzir dados confiáveis. Eu levo meses para fazer um mapa, como é que ela está fazendo o mapa ali no meio da apresentação, né? Em poucos minutos, né? É assustador. Mas 5 anos se passaram. E desses 5 anos, hoje, ninguém mais duvida de que realmente é possível. E ninguém mais duvida que esses dados têm melhorado constantemente. Como muito desse processamento é baseado em aprendizado de máquina, é baseado em inteligência artificial, a tendência é que, com o aumento das demandas, aumento de usuários, aumento de construções de soluções, os resultados se aprimorem cada vez mais. Então, é realmente assustador. Hoje, a gente acha que gasta mais tempo devido à sua internet para carregar o resultado e você visualizar na tela do que o processamento em si. Então, é tudo muito novo e eu confesso a você que a gente vem usando estratégias assim, dentro desse novo paradigma de processamento realmente direto no conjunto de dados na nuvem, ou seja, os seus dados estão na nuvem, o seu software está na nuvem e inclusive o seu hardware está na nuvem, é bem recente, ou seja, são alunos que estão em curso, terminando seus mestrados, terminando seus doutorados, ou seja, que ainda estão nesse processo, porque, como eu falei, o lançamento foi em 2015, então é tudo muito rápido. E tem sido muito os fatores positivos, né? Você já enumerou muito bem, questão de armazenamento, de processamento. E sobre os fatores negativos, o primeiro acho que você já adiantou, né? Como tem sido tudo muito rápido, às vezes a gente leva um pouco mais de tempo do que a pesquisa precisa, demanda de tempo para aprender a mexer, para aprender a linguagem, etc. Mas de ponto negativo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sigilo dos dados e a questão de você confiar todos os seus dados, toda a sua vida ali numa empresa privada, né? Que é o caso do Google. Pois é, esse é um problema bem complexo, porque às vezes a gente lida com dados que são de um cunho mais sigiloso, ou por questões éticas, ou por questões de segurança mesmo, e não dá para processar. Você não, apesar dessa ferramenta permitir que você faça upload, ou seja, que você coloque os seus dados também na nuvem, nem sempre os dados que você está trabalhando podem ser disponibilizados de forma transparente, pelo menos durante um tempo. Imagina você alguém, eu não trabalho com patentes, mas quem está trabalhando com pesquisa para objetivar a geração de patente. É muito complicado isso. E às vezes também você tem contratos que impossibilitam que você disponibilize seus dados antes de determinado tempo. Então, isso ainda é um universo que precisa ser bem tratado, até porque, para se proteger dessa questão de estar trabalhando dentro do universo de uma única empresa privada, apesar das pessoas esquecerem que a Google, apesar de gratuita, entre aspas, ela é privada, existe um protocolo mesmo de proteção que objetiva realmente a transparência, ou seja, tudo que todo usuário estiver gerando tem que ser transparente para todo mundo.
de forma que esse conhecimento não fique só à disposição de uma única empresa. Por outro lado, isso é bom. Por um lado, isso é bom, mas por outro lado, isso gera esses problemas que a gente está falando com relação a sigilo, segurança, propriedade do dado. Então, isso ainda é um universo que está sendo discutido, debatido, e talvez por isso a gente não consiga ainda tratar todo o tipo de processamentos ou demandas dentro de um universo desse. Dá um exemplo não precisa nomear, né? De uma maneira geral, um tipo de dado que seria sigiloso e poderia dificultar trabalhar em nuvem. Por exemplo, às vezes você trabalha com dados que lida com endereços, né? E qualquer que seja, pode ser para epidemiologia, pode ser para dentro de um conceito de censo demográfico, pode ser para um conceito de patrimônio, enfim, o que for. E quando você trabalha com endereços, você está lidando com dados privados. Essa discussão até recentemente foi colocada com relação ao uso dos pacotes de dados para monitoramento da eficácia do isolamento. Recentemente, isso teve aqui na mídia do Brasil, o quanto que o sigilo da informação, o quanto é de privado e o quanto é de coletivo. Então, assim, quando você lida com informações de endereço, isso já você tem que normalmente assinar um protocolo de ética da pesquisa e que te inviabiliza de abrir esses dados. Então, assim, esse é um exemplo. Não, além de dados governamentais, de uma maneira geral, estratégias, né? Isso. Carla, eu já tive a oportunidade de assistir aulas com você, né, de assistir algumas palestras, e sempre tinha um momento, eu me encantava o momento em que você fazia palpites, né, palpites da Carla para o futuro tecnológico. Então eu lembro, me marcou uma vez quando você falou que provavelmente no futuro a gente não teria teclados e telas, né, e seria tudo na base das projeções, né? Você projetaria um teclado, projetaria uma tela. Então, realmente, eu achei aquilo muito interessante, essas suas projeções, e eu acho que realmente é mais ou menos por esse caminho. Então, sessão Palpite Carla. Qual é o palpite Carla para tecnologia de nuvens? Eu não sei. Eu estou achando tudo assim tão rápido, né? Fica até difícil você poder ter a confiança de jogar para frente. Mas eu acho que, de uma certa forma, vai se criar realmente um sistema de proteção que você consiga, dentro de alguma assinatura qualquer, manter alguma privacidade, como foi feita a criptografia, né, para os dados do próprio WhatsApp, alguma coisa assim. Vai ter que ter algum protocolo, a gente vai ter que migrar realmente para essas questões legais, para isso. Eu vejo também que dentro desse universo, se isso realmente se concretizar, como parece que vai, a tendência desses pacotes comerciais, que a minha geração foi dependente durante toda a vida, tende a desaparecer, ou seja, as soluções, eu acredito que vão ser mais participativas, coletivas, abertas, mas que, por outro lado, vão exigir conhecimentos específicos, principalmente em lógicas e linguagens computacionais. Logicamente, a sociedade vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Sim, há uma mudança, a gente vê isso no mundo inteiro, não é Brasil, da questão do mercado, né, da absorção do trabalhador, das funções que vão ser colocadas, muitas profissões estão sendo transformadas. É óbvio que a gente sempre diz, fecha-se uma porta, abre-se outra, mas essa outra que abre exige um perfil diferente. Essa outra que abre exige numericamente um total diferente também. Sim. As revoluções, por exemplo, que se teve, a revolução da agricultura, né, a industrial, exigiram volumes enormes de mão de obra, de trabalhos manuais, e essa revolução tecnológica não vai exigir isso. Então, assim, é preciso realmente se adiantar, porque as coisas, como eu falei, vêm muito rápido, e as próximas gerações, ou as gerações que já estão sendo no forninho aí, nas escolas, precisam realmente se adaptar para poder se encaixar bem desse novo panorama. Existe algum caminho a seguir para se adaptar? Eu não sei. Eu gostaria muito que essa
geração que está aqui, nós sofremos muito ao longo de 5 décadas ou mais com um processo de esvaziamento da qualidade de ensino, principalmente no ensino público básico, né? Sim. Então, é lógico que o que a gente fala de sugestão pode ser realidades muito diferentes dentro do conceito do público e do privado, quando a gente fala de ensino básico. Mas seria muito bom que isso fosse universalizado. Isso é uma das coisas que eu gostaria muito. E que a gente realmente trabalhasse não só com fortalecimento de filosofias, da linguagem, seja ela da linguagem falada e escrita como da linguagem matemática, mas na questão do pensar, né? Das capacidades do pensar. Eu acho que saber fazer críticas, olhar, observar, interpretar, fazer perguntas, isso faz parte do processo da lógica. Então, é difícil você querer introduzir alguém para um ambiente que você tem que construir de forma criativa se você não é preparado para pensar antes, né? É o famoso copia e cola, né? Aquele de leitura, de livro Então, didático. pois é, há uma necessidade grande tanto de melhorar a qualidade, como diversificar mais os conhecimentos, adaptar mais esses conhecimentos às novas realidades que estão surgindo. Não dá para a escola ficar fora, né, dessa realidade, é preciso conversar com ela, até porque essa realidade ela chega atropelando, como a gente acabou, você falou da sua tese, como eu estou falando das minhas orientações. Então, quando ela chega, a gente está, tudo bem, a gente está dentro da universidade fazendo pesquisa de ponta, e aí a gente é atingido mais rapidamente. Mas isso chega como uma onda. E essa onda, com certeza, passa por uma reforma curricular do ensino básico, então, né? Eu não sou especialista nisso, né? Fico Sim. preocupada de colocar, mas no meu ponto de vista, eu achava muito importante fazer uma revisão, ou pelo menos dar de forma optativa, no primeiro momento, para fazer essa compreensão, né? Eu vejo, não é que você vai necessariamente trabalhar com isso, mas a tendência é que você vai absorver produtos que são gerados por isso. E você vai ter que ter ambientes para absorção de produtos. Um bom exemplo eu lembro de uma entrevista recente do Yuval Harari, que ele coloca, né, que com esse crescimento da inteligência artificial e com certeza com essa parte da biometria também que vai crescer muito, e tem crescido muito, a gente vai tomar, a gente tem delegado cada vez mais decisões para os algoritmos. Aí você duvida quando escuta uma frase dessa, fala, não é verdade. Aí você pensa, hoje, quando você tenta chegar em algum lugar, você que decide que vai virar direita ou esquerda, ou é o Google Maps? Não. Se tivesse a internet, as pessoas se perdem. Se o Google Maps mais manda você virar à direita e você duvida, não é possível que você vai virar à direita aqui. Você tranquilamente vira à esquerda ou você vai pensar até o último minuto se por que ele está te mandando virar à direita? O que ele sabe que você não sabe? Sim, você vai ficar com aquilo na cabeça. Será que eu vou ficar agarrado ali na frente? Tá. Eu falei, não, mas aqui é melhor, mas se está mandando ir por aqui, deve ter uma razão. Então, isso está cada vez mais comum. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, desde comprar uma pizza mais perto a chegar no lugar. Sim, e essa interação com a máquina, ela se dá de um jeito, e é esse jeito que a gente tem que começar a ter mais, vai ter cada vez mais contato, né? Eu estou falando isso porque as pessoas pensam, mas eu não quero trabalhar com inteligência artificial. Mas você não precisa trabalhar, o mundo vai estar cheio dos sistemas que vão estar servidos dessa forma. Então, a Sim. tendência é para você usar de uma forma inteligente esses sistemas e aproveitar ao máximo, você vai ter que estar interagindo com isso. Nem fazia parte aqui do nosso assunto, mas até a questão do emprego vai mudar, né? Tem uma perspectiva aí que até 2030 uma boa parte dos empregos vão ser automatizados. Então, se a gente não começar a conversar disso agora, 10 anos antes, vai ser um caos, né, em 2030. Isso. Outro exemplo que eu dou, eu usei cheque durante a maior parte da minha vida. E eu pergunto aos meus alunos, quem usa cheque nunca viram cheque. Ou se viram, é como se fosse uma peça de museu. E eu vejo assim, quem está com dinheiro na carteira, quase ninguém. Hoje o dinheiro é virtual. E cada vez mais virtual, porque o conceito de banco também está mudando. Eles já têm sistemas bancários próprios, virtuais também. Tem Então, banco hoje em dia que só existe na internet, né? exatamente, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Então, assim, olha só o que
20 anos teve de mudanças assim. Então, o bancário, quantas agências bancárias, com quantos funcionários precisavam ter, né? Com compensações, eu sou filha de bancário, com compensações, tem que virar à noite compensando cheque, um a um, identificando assinaturas, e como isso é feito hoje. Até o modo de fazer compra, né? Hoje você tem lugares que, óbvio, você pode comprar de casa, pedir para entregar em casa, mas se você ainda fizer questão de ir lá e pegar o produto, já tem caixa de autoatendimento em alguns mercados, né? Um projeto piloto. Imagina quantos empregos esses caixas pilotos dando certo não vão derrubar daqui para frente, né? Isso, em 2018, peguei um voo em Paris para o Brasil e pela primeira vez na minha vida, eu cheguei lá, não tinha ninguém para me atender. Eu tive que fazer tudo sozinha. Eu tive que fazer num totem, pegar, entregar meu passaporte, mostrar meu passaporte, aí saía lá todo o bilhetezinho, onde eu tive que envolver nas minhas malas, colocar lá, ver se o peso conferia, entrava, ela rejeitava, eu tive que fazer sozinho, tudo. Entrei com medo danado. Será que eu fiz certo? E cheguei, sozinha. Mas assim, você tem toda uma formação, tem todo um contato com tecnologia. Não, eu acredito que deva ter uma porcentagem ali de pessoas que iriam precisar de ajuda, né? Com certeza. Exatamente, é isso que eu tô. Então, e, Exatamente. e aí já dá para a gente conversar também que esse desenvolvimento, quanto mais rápido a gente conversar, quanto mais rápido os tomadores de decisão começarem a agir, menos os danos, mas teremos danos, né? Provavelmente nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar essa evolução e a maioria das vezes a culpa não é dessa pessoa, né? Não, porque imagina, você é uma transformação muito grande ao longo de uma única vida. Muitas transformações que a pessoa hoje tem que viver e está o tempo todo reaprendendo. Então, a sua capacidade de sobrevivência, digamos assim, para o futuro, vai depender da sua capacidade de se reinventar. É aquele gráfico, né, que você apresenta em aula. Ah, sim, que coloca que do século XIX a expectativa de vida do ser humano flutuava algo em torno de 40, 45 anos, e a expectativa de duração de uma tecnologia era quase 100 anos. Isso significava que o seu avô aprendeu a fazer de um jeito, ensinou seu pai como fazer do mesmo jeito, que te ensinou como fazer do mesmo jeito. Hoje, século XXI, a tecnologia dura no máximo 5 anos. E a expectativa de vida já está passando dos 70. Então, isso significa que ao longo de uma única vida, você tem que mudar a forma de você fazer as coisas. E se você não for uma pessoa criativa, que esteja o tempo todo estudando, se adaptando, é muito fácil ficar para trás. Se antes o avô ensinava para o pai, hoje você não consegue ensinar nem para o seu irmão mais novo, né? Não, não. É muito Já rápido. pensa diferente. É. Exato. Ô, Carla, eu queria te agradecer imensamente em participar do Geocast. É muito importante, eu fico muito feliz de ter uma pesquisadora do seu quilate aqui com a gente. É uma referência, né? Pelo menos é o que eu vejo nos congressos da área. Você sempre é muito requisitada, muito falada. Então eu fico realmente muito feliz de te ter aqui no Geocast. Obrigada, Romeu. Eu que agradeço o seu convite, seu carinho. É meu primeiro podcast. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. E pode ter certeza que aparecendo mais assuntos aí na tecnologia geográfica, vai ter palpite, Carla. Tá bom, obrigada, Romeu. Falou, obrigada. Tchau, até a próxima. Até a próxima. No programa de hoje vimos como a tecnologia de nuvem já está no nosso dia a dia e a tendência é cada vez mais estar. É importante, sobre tudo que o Fabrício falou, é importante a gente entender o quanto que esse tipo de tecnologia ainda tem a evoluir e o quanto que ela pode ser considerada segura. Então, realmente, talvez seja muito mais seguro guardar os dados em nuvem do que guardar os dados aí em HDs, CDs, DVDs, né, em mídias físicas. Sobre a perspectiva da nuvem na ciência, é muito interessante ver como ela adianta os processos, né? Isso o Fabrício e Carla deixaram bem claro. Operações que antes se tornavam caras e levavam muito tempo, né, através de um computador caro, né, que mesmo tendo uma alta capacidade de processamento levava muitas horas, às vezes dias para terminar um processamento. Agora, através da tecnologia de nuvem, além de não precisarmos gastar dinheiro com armazenamento, também
é uma grande alternativa de processamento. Afinal de contas, um serviço de processamento em nuvem vai nos fazer gastar bem menos dinheiro do que comprar uma máquina, e um resultado que iria levar dias talvez esteja na nossa mão ali em minutos, dependendo da nossa conexão com a internet. Outro ponto importante a destacar também é o futuro da educação, né? Talvez a programação esteja cada vez mais presente na vida das pessoas como mais uma língua a ser aprendida, né? Nós crescemos aí com a importância de uma língua estrangeira como o inglês, talvez agora precisaremos de duas, além do inglês, alguma língua de programação. Como dicas culturais, eu vou deixar 2 filmes e vou deixar um documentário. O primeiro filme que eu quero deixar para vocês é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme que conta aí o início do computador, o primeiro computador desenvolvido por Alan Turing na época da Segunda Guerra Mundial, e por muitos o resultado da guerra só foi realmente a favor de Inglaterra, Estados Unidos e França, graças a essa invenção de Alan Turing e a sua decodificação das mensagens criptografadas da Alemanha. Deixo também como outra dica o filme A Rede Social, conta aí o início do Facebook, que hoje é uma das principais redes sociais do mundo. Muito interessante a gente perceber como o Mark Zuckerberg teve uma ideia, junto com o Eduardo Severin, brasileiro, e juntos eles criaram um dos principais impérios aí hoje na internet, O Facebook, ele é dono do Instagram, do WhatsApp, de outros aplicativos também muito populares. Por fim, gostaria de deixar um documentário falando sobre o vazamento de dados pessoais provocados pela empresa chamada Analytica. Até o Fabrício comentou ao longo do nosso episódio. Privacidade Hackeada é o nome do documentário, só para a gente ter uma ideia de o porquê que nós utilizamos tantas redes sociais, o porquê que elas são gratuitas, sendo que na verdade de gratuita não tem nada, Na verdade, quando você concorda em usar essas redes sociais, você está concordando em fornecer os seus dados, e hoje, século XXI, talvez os dados, as informações, elas elas são muito mais valorosas do que o próprio dinheiro, porque hoje você tem acesso a dados e informações, você tem acesso a poder. Ok? Agradeço a você que chegou até aqui, a sua participação é muito importante. Compartilhe com seus amigos, dê suas sugestões e te vejo no próximo Geocast. Valeu, falou!